Boa noite, queridos companheiros do Mensageiro da Luz. Estamos aqui nesta noite, terça-feira, 27 de outubro de 2020, para mais um estudo do Evangelho, para mais uma reunião em nome e com Jesus. Pois ele disse, onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu lá estarei. Nós estamos, claro, em mais de dois, não de forma presencial, mas através da telinha, virtualmente, mas estamos juntos, unidos pelo pensamento, unidos em espírito e, sobretudo, unidos pelo coração. Vamos iniciar nosso trabalho de hoje, primeiro pedindo, através de vibrações de luz e de paz, por todos aqueles que sofrem com problemas de saúde nesta pandemia, por aqueles que sofrem por questões econômicas, tão prejudicados por essa quarentena interminável que tivemos, por todos aqueles que sofrem por transtornos mentais, psicológicos, gerados por toda essa situação vivida neste ano. Vamos pedir que os mensageiros do bem, os benfeitores da espiritualidade, estejam presentes em seus lares, em suas vidas, lhes trazendo alento, esperança e fortalecendo, entre outras coisas, o amor dentro de seus lares, que possam vislumbrar um futuro melhor, com paciência, perseverança e muita fé. E para nos auxiliar nesse sentimento, nessa vibração de esperança, vamos entoar a oração que o próprio Jesus nos deixou, recitando com as fibras mais profundas dos nossos corações, para que essa prece realmente chegue ao mais alto e volte a nós em forma de bênçãos, em forma de luz. Todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos, a lição que Chico Xavier nos trouxe hoje no livro Caminho, Verdade e Vida, através do nosso querido Emmanuel, é do capítulo número 80, que tem por título Opiniões. Emmanuel tirou essa lição de uma passagem do Evangelho de Lucas. E o versículo aqui destacado diz assim: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Palavras de Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 26. Para entender um pouquinho melhor esta passagem, para poder passar para vocês também, eu fui pesquisar lá, naquele livrinho tão conhecido chamado Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, e vi que esse versículo é tirado de uma das passagens mais belas do Evangelho de Lucas, que assim como Mateus, também descreveu aqui a passagem do Sermão da Montanha. Então eu vou ler um trechinho até chegar nesse versículo para a gente poder entender melhor. Então ele ergueu os olhos para seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós,
ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Bom, a primeira parte desse trechinho que eu li para vocês é uma injeção de esperança, né? Até, como eu disse nas vibrações iniciais, nos dias de hoje, na situação que a humanidade está vivendo, ela se encaixa muito bem, né, das bem-aventuranças. Todos os que sofrem, todos os que estão chorando neste momento, serão consolados, serão confortados. Então, é um recadinho, né, do Mestre Jesus, para que a gente tenha fé, tenha esperança, que a gente entenda que o nosso sofrimento não é eterno, que lá na frente a gente vai ter nossa recompensa. E diz aqui, como em especial o versículo destacado por Emmanuel, ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Infelizmente, meus queridos, a gente vive numa sociedade, e não é de hoje, nós vamos contar aí pelo menos 2000 anos, né, de história, onde há muita bajulação, jogo de interesses, fogueira das vaidades. Muitos falam, olhando nos seus olhos, né, sem dizer o que realmente querem falar. Ou seja, a sinceridade não é uma constante. Certo que a sinceridade muitas vezes pode ferir. Nós temos que nos abster também desse ferimento desnecessário, né? Mas não podemos deixar nos levar por ilusões passageiras, transitórias. Bajuladores existem milhares, né? Pessoas levianas que faltam realmente com a verdade. Existem em cada canto deste mundo. Cabe a nós o discernimento de não nos engrandecer perante eles, porque não é o nosso objetivo. Cada ato praticado por nós que seja digno de aplauso, digno de reconhecimento, deve ser observado por aquele que está lá em cima, no plano maior, nosso Pai. A Ele devemos satisfação, a Ele devemos prestar conta, e não a ninguém deste mundo que está no mesmo patamar que nós, que está aqui para aprender, para evoluir. Estamos juntos no mesmo barco. Então, que adianta nós queremos ser grandes, para ser vitoriosos, perante quem está no mesmo nível que nós, né? Vamos lembrar disso. Então, o título aqui da nossa lição, Opiniões, né? Emmanuel discorre da seguinte forma: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente vos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Olha que interessante. Nós temos aí, como eu falei, muitas pessoas de parecer estimável, né? Que a gente pede, às vezes inconscientemente, para nos avaliar. O que você acha que eu estou fazendo? Está certo? Você acha que eu devo proceder dessa forma ou não? Conselho é bom, mas conselho, se fosse tão bom, não seria dado, né, gente? Seria vendido. Nós temos que, antes de confiar em opiniões alheias, confiar na nossa própria consciência. Emmanuel está dizendo uma coisa aqui muito bonita, né? Que, na opinião da nossa própria consciência, onde a voz de Deus nos esclarecerá. E ele completa, nesse santuário divino. O que é esse santuário divino? Somos nós.
Nós somos templo vivo de Deus. Onde a gente vai encontrar Deus? Em templos de pedra, bancos de madeira? Isso tão bem descrito no Evangelho de Tomé, lá no capítulo 77. Ele diz: não estarei nesses lugares. Eu estou dentro de cada um de vocês. Vocês, meus filhos queridos, meus irmãos, são a igreja viva do Cristo. Vocês são os portadores, vivos da mensagem do mais alto. Nós somos santuário divino. Se nós queremos encontrar a Deus, nós temos que buscar primeiro dentro de nós. Ou vocês acham que Deus, Pai de bondade, maravilhoso, iria nos criar e nos jogar aí ao vento? Agora você se vira? Não. Ele caminha ao nosso lado. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Quer dizer, ele é onipotente, ele pode tudo, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, de todos. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus em oração, podemos até dizer, nem precisa pedir, ele sabe o que se passa no nosso coração. Mas é bom a gente pedir, é bom a gente ter essa humildade de suplicar ao Pai, porque Ele nos atende na hora que Ele acha que tem que ser atendido, Como nós fazemos com nossos filhos pequenos muitas vezes, que nos pedem as coisas. Mas nós temos que ter em mente que Ele está dentro de nós constantemente. A gente fala, Jesus está sempre ao nosso lado, claro, mas Deus está dentro de nós, porque Ele tem que estar dentro de nosso coração, Ele tem que estar dentro da nossa mente. Nós somos seu santuário, nós somos templo vivo da criação. Olha que coisa bonita. Como a gente pode se desmerecer muitas vezes, como a gente pode se entristecer, perder a fé, perder a esperança, porque a gente esquece que Deus está em nós. Eu li aqui antes Arrematada à Loucura, com o propósito de contar com a aprovação geral. Não dá para a gente agradar a todo mundo. Nós não vamos parecer corretos e perfeitos aos olhos de todo mundo, porque nós somos indivíduos. Indivíduos. Quer dizer, somos únicos. Cada um é de um jeito, cada um pensa de uma forma, Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente não tem a obrigação de agradar a todos, como ninguém tem a obrigação de gostar de tudo. Nós temos cada um a sua opinião própria sobre diversos assuntos. Voltando aqui no Emmanuel. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Claro, nós lemos aqui a Bíblia, na sua quase totalidade, no Novo Testamento, Jesus é retratado como aquela pessoa, aquela figura perfeita, bela, doce, amorosa, claro, como nós o enxergamos. Mas ninguém nos garante que ele era visto assim pela totalidade da população daquela região que ele caminhava, que ele pregava. Não era 100%, não era a totalidade que o aceitava. Se assim fosse, ele não teria sido crucificado, minha gente? Então, se todos tivessem aceitado Jesus, ele não teria morrido naquela cruz, não teria padecido aquele suplício, aquele martírio todo. Aí está a prova do que o Emmanuel está falando aqui. Então, se nem Jesus conseguiu agradar a todos, quem somos nós? Mas aí que está. Se a gente for se deixar levar pelas opiniões alheias, porque
fulano não gosta de mim, eles não estão me aprovando naquele grupo. Tá bom, quem te aprova? Quem gosta de você? Mantenha o foco nessas pessoas. Pronto? A gente não pode se rebaixar, não pode se colocar lá no chão, lá embaixo, por causa de ofensas, por causa de opiniões contraditórias, contrárias às nossas, por causa de manifestações avessas à nossa vontade. Se nós temos convicção que a gente está certo, segue em frente. É você e Deus. Pronto. Precisa mais alguma coisa? Se Deus está te orientando, você está sentindo a presença dele dentro de você, você está fazendo o que o teu coração manda, com a convicção de que você está fazendo a coisa certa, zelando pelo bem, pela paz, por sua saúde, então segue adiante, né? Continuando aqui com Emmanuel. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Nós falamos muito na doutrina espírita de sintonia, que espíritos afins se atraem e vice-versa. Então, se nós vivemos na verdade, nós vamos atrair espíritos ligados à verdade. Se nós somos prudentes, nós vamos ser bem vistos, bem quistos pelos que também são prudentes. Quem vive diferente de nós não vai se alinhar com o nosso modo de vida. Quem gosta de leviandades, de fofoca, de calúnias, mentiras, difamações, as fake news da vida cotidiana, não vai caminhar com quem busca um caminho mais certo, mais reto, mais digno, certo? Então, a prudência, a verdade, são virtudes. Quem vive na virtude, convive com quem vive na virtude. Claro, nós podemos, na nossa seara, no nosso trabalho, procurar até os nossos irmãos que não vivem como nós, com o intuito de ajudá-los. Não que sejamos donos da verdade, por favor, mas, eu falei agora há pouco, se a gente tem convicção dos nossos atos, nós temos certeza que estamos agindo da forma correta, dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, segue adiante. Não tem vergonha de trabalhar. Não desanime. Se o nosso irmão ali do lado não compartilha da nossa opinião, não está trilhando a mesma estrada, não está conseguindo se aprumar na mesma estrada que nós, talvez ele precise de ajuda, precise de compreensão. Se ele não nos compreende, paciência, que nós o compreendamos, né? Isso foi dito aqui no próprio Sermão da Montanha, descrito por Lucas, uma passagem interessante aqui. Continuando, que falamos do versículo 26, nessa lição de Emmanuel, mas olha só o 27, o que nos diz. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças também de levar a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Olha que bonito, né? Se lhe bateram uma face, oferece outra também. Isso vai te fazer feliz, meu querido? Então, tá aqui. Você está querendo levar meu manto? Leva minha túnica. Você me odeia? Poxa, que pena, eu te amo. É muito difícil seguir, esse ensinamento. Mas está aqui, gente. Foi ele que falou. Foi o nosso querido Jesus, no Sermão da Montanha. Não sou eu que estou falando, não.
E isso aqui foi ratificado depois, no decorrer dos séculos, aí, por tantos emissários que vieram à Terra para fortalecer o que Jesus tinha deixado, né? O próprio Francisco de Assis, na sua oração tão linda, né, nos diz que a gente possa mais compreender do que ser compreendido, né? Mais consolar do que ser consolado, mais perdoar do que ser perdoado, mais amar do que ser amado. Alguns entenderam o que Jesus tinha dito no Sermão da Montanha. Meu amigo Francisco foi um deles, né? E nós temos, só citando, já falando em Francisco, esse Papa Francisco da Igreja Católica, que exemplo maravilhoso que está dando. Esse homem com certeza é um mensageiro de luz, é um mensageiro do mais alto, que reencarnou aqui para nos dizer alguma coisa, para nos ensinar mais alguma coisa. E o que ele está fazendo? Acolhendo a todos que eram excluídos, trazendo todos para junto de Deus de novo, dizendo: quem sou eu para te julgar? Se você é um pecador, quem sou eu para te julgar? Quem vai te julgar é Deus. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Desviou do bom caminho, que talvez não seja o caminho adequado para a sua evolução, que ajuda. Vem cá. Quando Jesus negou auxílio, quando Jesus negou perdão, quando Jesus colocou o dedo na cara de alguém e o julgou, eu não encontrei nenhum registro disso na Bíblia, no Novo Testamento, nenhum dos nossos livros ditados por espíritos de luz aí. Então, gente, os ensinamentos estão aqui. Sermão da Montanha, Francisco de Assis, Papa Francisco. O Mestre disse: vinde a mim todos os que têm fome e sede. Vinde a mim todos os que precisam de alento, de alívio, todos os que precisam de amor. Por mais que nos condenem, nos critiquem, por externarmos essa nossa opinião, paciência. Essas críticas infundadas, essas críticas de cunho egoísta, que fogem da cristandade, vamos dizer assim, só nos fortalecem. Como disse Paulo na carta aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu entendi o que Jesus pediu, se eu entendi o que ele ensinou, então que eu siga adiante. Querem criticar? Querem se sentir ofendidos? Querem me chamar de reacionário, revolucionário, sei lá o que mais? Obrigado. Então quer dizer que eu estou incomodando. Como Jesus incomodou, como Francisco de Assis incomodou, como todos os outros que seguiram a sua doutrina da forma verdadeira, incomodaram. Opiniões existem diversas. Nós temos que seguir o que a gente acha certo, dentro da doutrina do amor. Continuando aqui. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Maria de Magdala, Maria Madalena, foi uma das grandes defensoras e propulsoras da doutrina cristã nascente. Ela deixou inclusive um evangelho, o Evangelho de Maria Madalena, que é muito bonito. E atualmente está sendo muito estudada
a vida de Maria de Madalena, seu relacionamento com Jesus, com os outros discípulos, o seu papel naquela sociedade cristã que nascia com Jesus. Caifás, o sumo sacerdote, representava para aquela época, para aquele povo da época, a verdade suprema. Acima dele, só Deus, na visão daquele povo. Então, o que o sumo sacerdote dizia era verdade. Então, se o sumo sacerdote disse: vamos crucificar esse Nazareno que está criando essa dispersão dentro do nosso povo, esse tumulto todo, esse conflito de ideais. E assim ele estimulou, através daquele julgamento de Pôncio Pilatos, a crucificação, o martírio de Jesus. E o povo foi atrás dele. O povo não teve força para pensar, para discernir, para enxergar que mensagem aquele homem estava trazendo. Ele veio falando de amor, de amar ao próximo, de dar a outra face quando levava uma bofetada. Que isso? Estava indo contra o que o sumo sacerdote, contra o que os fariseus pregavam. Era quase um código de Hammurabi lá, olho por olho, dente por dente. E Jesus veio mostrar o outro lado. E eles não compreenderam. Será que hoje todos já compreenderam? Infelizmente, parece que não. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Por quê? Com o tempo, com o passar dos anos, algumas coisas foram se esclarecendo, a humanidade foi evoluindo, foram desencarnando e reencarnando. E a gente sabe que cada vez que a gente desencarna e reencarna, a gente volta melhor do que foi. Isso já é fato, comprovado, já sabemos. A prova disso está aí as crianças que estão nascendo. Eu gostava de brincar que antigamente as crianças nasciam lá nos anos de 1940, 1930. A criança nascia, era embrulhada num pano, nos panos, e ficava ali, parecia como explicar? Um casulo, Aquela lagartinha que depois vira uma borboleta. Então a criança ficava um tempo daquele jeito e não saía disso. As crianças de 20 anos depois daquilo já não eram mais embrulhadas naquele pano, não ficavam que nem um casulo, mas também eram meio apáticas, não tinham parecia que não tinha tanta inteligência como hoje. Hoje dá até medo. A criança nasce lá na sala de parto, já pede o celular do médico para jogar alguma coisa. Daqui a pouco a criança já vai nascer mandando um WhatsApp para a avó: cheguei, vó, tô aqui. Então, é uma brincadeira, mas trocando em miúdos é isso, gente. Cada vez que a gente reencarna, a gente volta mais evoluído. Só a gente observar. Eu falei das crianças, mas realmente, quem aí tem filhos, tem netos, pode comparar como eram algumas décadas atrás e como é hoje. E não é simplesmente por influência da mídia, televisão e tudo mais. É fato comprovado. Então, com a evolução da humanidade, com o tempo, começaram a ter mais esclarecimento, mais compreensão. Então, diminuiu bastante esses ataques que tinham a essa nova doutrina. Eu digo essa nova doutrina porque ainda podemos considerar nova. Embora aquilo que foi falado aqui no versículo de Lucas, no 31, o que quereis que os homens vos façam, fazei eu também a eles. Jesus falou isso aqui algumas vezes, está relatado pelos evangelistas, mas essa frase aqui é do Sócrates, não do Dr. Sócrates que jogava no Corinthians, tá, gente? Sócrates, um filósofo que viveu lá na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo nascer. Vocês verem que Cristo também estudava filosofia, Não que ele precisasse, estou brincando. Mas essa frase é antiga. Só que mesmo tendo 500 anos antes de Cristo, até hoje não colocaram em prática. Como é que pode? Faça para o outro o que você quer que faça para você.
Vocês já pensaram se todo mundo agisse dessa forma? Ah, eu vou parar na faixa de pedestre porque a pessoa quer atravessar. No outro momento pode ser eu, né? Querendo atravessar e quero que alguém pare para mim. Ah, eu vou tirar meu carro da vaga, estou dando seta. Eu vou esperar que alguém educadamente pare e faça sinal, pode ir, né? Claro, a gente pode contar aí uns 10, 12, 15 carros passando e ninguém para. Faça essa experiência. Eu não sei se em Perdões tem muito disso, mas cidades maiores, São Paulo, por exemplo, é triste. Agora, pensa no contrário. Você está indo lá e tem alguém dando seta para sair. Você para? Hum, Faça para o outro o que você quer que faça para você. Essa é a lógica, né? Se todo mundo pensasse assim, o mundo seria mais belo. Porque quando a gente faz para o outro na medida que a gente quer que faça para nós, a gente não quer fazer nada de mal para nós, né? Não quer fazer nada que nos machuque, que nos desagrade, que nos ofenda. Ótimo. Então por que não faz para o outro? É uma coisinha chamada egoísmo, distração, chame como quiser. Mas fica aqui uma reflexão dentro dessa lição. Segue teu caminho, achando que está certo. Fazendo o que você considera que está certo. Mas pensa nisso. Por isso que é interessante ler esse livrinho aqui, né? Tem tanto ensinamento. Claro, algumas coisas, se for interpretar ao pé da letra, a gente fica maluco, né? E vai agir que nem algumas seitas que tem hoje aí, que levam tudo ao pé da letra e não são felizes. Mas o discernimento que a doutrina espírita nos dá, a luz ou a qualidade que ela nos trouxe, nos permite ler, entender, interpretar da melhor forma possível. Graças a Deus. Continuando aqui. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Que eu falei isso para vocês algumas vezes no Evangelho de hoje. Se a gente está num serviço edificante, se a gente tem consciência plena do que a gente está fazendo, o que importa as opiniões dos outros, levianas ou insinceras? Temos que tomar cuidado, claro, com o que ele falou. Quando vos louvarem os homens, não era assim que também faziam os seus pais aos falsos profetas? Uma coisa chamada discernimento, gente. Nem sempre as pessoas nos louvam, nos adoram, entre aspas, né? Com sinceridade. Então, nós temos que não nos fiar, não nos focar no pódio dos homens. Não temos que buscar troféus ou medalhas perante a sociedade humana, a sociedade terrena. Nós temos sim que buscar nossa recompensa lá em cima. O que mais nos importa na vida? Nossa vida. Quem deu nossa vida? Deus. A quem nós devemos prestar contas? A Ele. Então, façamos o bem sempre. Vamos cumprir nosso dever, a nossa missão, a que nos propusemos quando a gente voltou aqui para essa terra. E caminhar. Continua caminhando. Vai ter abismos, precipícios, vai ter penhascos para a gente, montanhas altas para a gente escalar, mas não para de caminhar. Às vezes vai parecer difícil, muito difícil. Daí a gente vai parar meio no desespero e vai perguntar: meu Deus, onde você está? Me ajuda. Se a gente fechar os olhos e tentar escutar lá dentro de nós
a gente vai ouvir aquela voz falando: filho, eu estou aqui, dentro do teu coração. Confia em mim. Então, vamos terminar essa noite pensando: Deus está conosco. Como diz o próprio nome, Emmanuel, Deus conosco, né? Ele está dentro de cada um de nós. Ele é o amor presente em cada ser humano, em cada criatura que Ele colocou nessa terra, nesse universo. Eu digo terra, mas não somos o único mundo, né? Lembrar disso também? Então, tenhamos fé, força. Vamos sempre lembrar disso. E sempre lembrar de fazer para o outro o que nós queremos que façam para a gente. Quem sabe assim a gente consegue mudar o mundo, né, meus queridos? Só depende de nós. E mais uma vez lembrando, essa lição veio bem a calhar, essa passagem da Bíblia. Quem está no comando? Né? E o Mestre Jesus, que governa o nosso planeta, nunca nos desampara. Ele deixou a mensagem ali das bem-aventuranças. Aos que choram, aos que sofrem, serão consolados. Passamos por momentos difíceis, agora, uma fase trabalhosa da nossa vida, né? Que ninguém esperava por isso. Mas tenhamos fé. Ele deixou o recado ali. Nós somos bem-aventurados. Só precisamos lembrar disso. Ter esperança e fé. Agradeço esse contato com vocês mais uma vez e peço a Deus que os abençoe muito, enchendo de luz e de paz cada um de seus lares. Obrigado e até a próxima.